1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 16, acompanha a leitura comigo da palavra de Deus. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa hora, em nome do Teu Filho, queremos pedir a iluminação do Espírito Santo para a compreensão e a prática da Tua palavra. Ó Pai, nos revele o Teu querer para nós, a Tua vontade. Revele mais do Teu Evangelho para nós essa noite, tanto para a edificação do Teu povo que já crê, mas também para testemunho e para a convocação ao arrependimento para aquele que ainda não crê, ou até mesmo para alguém que deixou de crer. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Já li Sócrates, Platão e Aristóteles, mas em nenhum deles li: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esta frase é atribuída a Agostinho de Hipona, um bispo africano, teólogo, um dos grandes ou maiores expoentes do período que nós chamamos de patrística, o período dos pais da igreja, ali nos primeiros séculos da igreja do Senhor Jesus. Penso que não há sabedoria maior do que aquela que se dobra de joelhos diante da glória de Cristo Jesus, o Messias, o Rei que foi crucificado, esse que nós cantamos e louvamos aqui nessa noite, que venceu a morte, que rasgou o véu, onde a sua tumba hoje está vazia. Você pode ir em Jerusalém, qualquer momento que você puder, você que tem grana para isso, vá lá no túmulo de Jerusalém, né? E você vai perceber, e está lá, irmãos. Eu um dia vou apresentar aos irmãos, o pastor Marcos Petrus esteve em viagem em Israel, e ele filmou lá dentro, me mandou o vídeo, só que eu perdi o time de mandar para a igreja mostrar, mas um dia eu vou mostrar aqui a tumba vazia. A tumba está vazia, né, irmãos? Não há ninguém lá porque ele vive, ele ressuscitou. Esse é o evangelho que nós cremos, que nos trouxe salvação. Agora, Paulo, aqui nesse texto,
ele está dentro de um argumento que só vai acabar no capítulo 4. Na verdade, tudo que ele está tratando, desde o capítulo 1 vai até o final do capítulo 4, é uma questão da igreja de Corinto. E uma questão parece que profunda. Ele recebe relatos dos membros da casa de Cloé de que havia divisão entre os cristãos. Uns contra os outros, e principalmente alguns ou muitos deles contra Paulo. E o grande ponto é que as pessoas estavam achando que Paulo tinha uma mensagem muito rasa. Paulo não tinha uma mensagem profunda. Não havia nele uma eloquência semelhante à eloquência dos grandes pensadores daquele tempo, dos filósofos, dos epicureus, dos estoicos. Não havia em Paulo essa oratória, essa capacidade de comunicação e de usar bem as palavras. Quando o nosso querido Apolo, que foi formado na escola de Alexandria, na Grécia, ele vai lá na igreja de Corinto e passa um tempo lá pregando, ele impressiona um grupo, ao ponto de alguns dizerem, e Paulo ficar sabendo disso, eu sou de Apolo. A mensagem de Paulo é muito, muito rasa. Eu gosto de Apolo, porque ele fala coisas bonitas, da sofia, palavra grega para sabedoria. E Paulo, então, argumentando com esses irmãos, semana passada, nós falamos sobre o versículo 18, capítulo 1, até o versículo 31, estivemos mostrando que Paulo está mostrando para a igreja, a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana disponível neste mundo. E não apenas no querigma, na pregação do Messias ou do rei crucificado, mas também na salvação dos humildes de Corinto. Paulo mostra, olha, vocês são provas que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, porque Deus não escolheu os poderosos, não se revelou aos grandes, mas Ele escolheu os pequenos de Corinto para salvar e para dar a eles vida em abundância. Agora também Paulo no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5, Paulo está mostrando que a loucura de Deus está presente também na pregação dele, na vida dele, no ministério dele, na sua missão. Paulo não usou de uma retórica especial, nem precisou de usar palavras bonitas, e ainda não fez uso de uma técnica de oratória, nem técnica de persuasão, ou de manipulação psíquica ou emocional. Paulo apenas pregou o mais puro e simples evangelho, que tão somente anuncia Jesus como o rei que foi crucificado e morto em favor do seu povo, mas que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o que mais importa para mim não é ser reconhecido como grande pregador, ou orador, ou pastor, ou líder, ou apóstolo, ou o que quer que seja. O que mais importa para mim é que Jesus, o Messias crucificado, seja reconhecido como o grande Deus Salvador dos gentios, e que o Espírito Santo opere o novo nascimento neles, criando para si um povo. A loucura de Deus é revelada na pregação fiel do Evangelho que salva pecadores por uma única obra exclusiva do Espírito Santo. Ninguém pode ser salvo efetivamente se o poder do Espírito não opera pela exposição fiel da palavra de Deus. O que Paulo mostra para todos nós nesse tempo é que o que basta para trazer vida para um povo dito de Deus é a ação do Espírito por meio da palavra. Eu lembro de uma frase também do Spurgeon, que ele vai dizer assim, se um homem pode converter outro homem, significa então que um terceiro homem pode chegar e desconverter esse que foi convertido. Mas se Deus converte um homem, não há ninguém, nem Satanás, que pode desconvertê-lo. Quando a salvação é obra de Deus, aquele que crê, não apenas crê, mas permanece crendo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não tem como uma árvore boa dar frutos maus. Não tem como uma árvore má dar frutos bons. Aqueles que Cristo salvou, eles vão perseverar, eles vão crescer, eles vão avançar, eles vão cada vez mais carregar o fruto do Espírito, cada vez mais eles vão andar imitando Jesus, cada vez mais eles vão frutificar e ser luz do mundo, sal da terra, porque aqueles que Deus salva, Ele preserva na salvação. Agora eu queria convidar você a ler comigo o versículo 6 em diante, porque eu quero expor para você nessa noite, principalmente dos versículos 6 a 16. Veja comigo o versículo 6 e 7 na sua Bíblia. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros,
Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Se antes Paulo parecia que estava incomodado com esse orgulho dos coríntios em torno da questão da sofia, da sabedoria, da eloquência, da oratória, agora o apóstolo está dizendo que, na verdade, ele e os pregadores fiéis do evangelho, eles transmitiam sim uma sofia. Havia uma sofia cristã, uma sabedoria divina, sendo transmitida pela igreja, pelos apóstolos, na sua pregação. Era uma sabedoria misteriosa, que estava oculta, e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Que sabedoria é essa? O poder do pecado inigualável foi destruído através da morte do Deus encarnado em fraqueza humana. Deus se entregou numa cruz, na pessoa de Jesus, e sofreu o castigo da redenção, ou da libertação de uma multidão incontável de pecadores. Eu e você estamos nessa multidão. Os que creem no Evangelho, na pregação da sabedoria de Deus manifesta na cruz de Cristo, o Messias, ou, na verdade, Cristo é Messias, é o ungido, é o profeta, sacerdote, rei. Os que creem nessa pregação acessam uma sabedoria que os poderosos dessa época, que são reduzidos a nada, jamais poderão compreender e se alegrar, a não ser que o poder de Deus vença suas rebeldias e durezas de coração. Irmãos, Paulo está falando para a igreja nesse momento: a loucura de Deus é mais sábia que a maior sabedoria disponível na humanidade. E a loucura da pregação opera algo que o mundo não pode conhecer se não for dado a eles de modo gratuito. De modo que alguém não vem para Cristo por um convencimento humano. De modo que as pessoas que ainda estão com o coração duro e não entraram no discipulado de Jesus, no aprendizado a ser imitador de Cristo, quem não entrou nesse caminho ainda é porque ainda não foi salvo. E só é salvo aqueles que o Espírito Santo dá a fé e vem pela pregação, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvirem pela pregação da palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, 17. Paulo está mostrando para a igreja que, irmãos, não há salvação sem a mediação do Espírito. O pregador precisa do Espírito para que a sua pregação tenha eficácia. O ouvinte precisa do Espírito para que possa compreender e crer. De modo que agora Paulo traz para essa conversa a pessoa bendita do Espírito Santo. E veja, o grande ponto de cisma relacional entre a igreja de Corinto e Paulo era a discussão entre eles, ou a comparação entre eles de quem era mais espiritual. Os coríntios se consideravam espirituais. Os coríntios eram espirituais. Paulo vai dizer que não havia nenhum dom que faltava a eles. Eles foram enriquecidos em sabedoria e conhecimento. Havia uma graça abundante sobre eles, mas também nesse mesmo ambiente de graça havia divisão, havia ódio, havia separação, havia comparação. Você vai acompanhar a série e você vai ouvir o sermão sobre o capítulo 5 em breve. Havia incesto nessa igreja. Havia imoralidade sexual tal que não havia nem no mundo. O povo do mundo era mais santinho comparado com alguns crentes de Corinto. Havia briga por dinheiro dentro da igreja. Havia discussões ao ponto de ir para a justiça comum. Vamos para o tribunal, vamos levar para o Alexandre de Moraes julgar nossa causa, irmãos em Cristo. Vergonhoso. E para nós não é diferente. Quantos apegos estão disponíveis para a nossa alma? Conforto material, prosperidade financeira.
prazeres sexuais, poder e status social, relacionamentos abusivos, amizades superficiais, mundanas e que nos influenciam para vivermos longe da comunhão com o nosso Criador. Enfim, muitas são as ofertas deste mundo. A sabedoria do mundo nos leva a conquistar muita coisa, mas não pode nos prover redenção, libertação do que nos domina, aprisiona e que um dia poderá nos matar, que é o pecado. A Escritura, em 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7, nos mostra que há uma sabedoria maior e mais excelente, que produz em nós algo que dinheiro nenhum pode comprar, produz a salvação e a alegria inabalável na presença do Rei Jesus, o Messias que foi crucificado em nosso favor. Paulo está dizendo para a igreja: transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou que desde a eternidade, e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 8 a 10. Acompanhe na sua Bíblia. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Todos os poderosos, irmãos, mesmo os mais sábios deste mundo, são completamente ignorantes quando o tema se trata da sabedoria de Deus. Se soubessem, jamais participariam da crucificação do Messias, a quem Paulo vai adjetivar de o Senhor da glória. Paulo está deixando claro que o homem que foi crucificado e ressuscitado é o próprio Deus, é o Senhor da glória. Salmo capítulo 24, a partir do versículo 8 a 10, vai dizer assim o texto: quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Essa é a referência de Paulo para falar sobre Jesus. Ele está dizendo assim: os poderosos, os ricos e sábios, os que não precisam de Deus, os que podem viver longe de Deus, jamais conhecerão a sabedoria de Deus. Porque se soubessem da sabedoria de Deus, jamais participariam da crucificação do Deus encarnado que é Jesus. E para fechar essa resposta de Paulo tão dura e tão direta a essa tese equivocada, ele refutou mesmo a tese equivocada dos coríntios, de que a sabedoria humana era algo a ser estimado, porque esse era o problema, irmãos. Entenda, os coríntios estavam se impressionando com performance espiritual dos homens. Quantas pessoas se impressionam com performance espiritual? Quantos se impressionam com um jeito de falar, com um jeito de agir? Isso aqui é um lugar muitas vezes performático. Tem gente que prefere a igreja que é show mesmo, né? Performance. Porque tem espírito de consumidor, tá aqui para assistir. Mas quem vem para cultuar não quer que as pessoas fiquem chamando atenção aqui. Elas querem ver um ambiente onde um apenas aparece. O Senhor, que é o objeto desse culto, é aquele a quem adoramos. O louvor não é um espaço de performance. Aqui não é espaço de você ver quem canta, quem não canta, quem toca. Aqui não é espaço para ninguém aparecer. Quem está aqui, o pregador tem que sumir, irmãos, porque uma pessoa tem que ser exaltada na mensagem. Sabe quem? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é quem sustenta a sua igreja. Ele é digno de honra e glória. Então os coríntios estavam enganados, porque se impressionavam com a sabedoria humana dentro da igreja. Como prega bem, como fala bem, como conhece, como tem teologia, como canta, como faz, como ora. Apenas aparência. E Paulo está falando assim: meus irmãos, quem tem essas qualidades, quem tem essas qualificações, quem tem essa medida de medir as coisas, é aqueles que não têm o Espírito. São os que estão se perdendo, estão sendo reduzidos a nada. São os poderosos, sabe, dessa época, não é a igreja. Porque a nossa sabedoria é sabedoria, mas é outra, vem do céu. E a sabedoria do céu, irmão, é a sabedoria da pregação da cruz.
Porque a pregação de Cristo crucificado é a maior revelação da sabedoria disponível nesse mundo. A grande sabedoria disponível nesse mundo é que Deus salva pecadores através da morte do Messias Jesus, o Rei que foi crucificado em favor do seu povo. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi Ele que deu a vida por mim, levou sobre si o pecado e a dor. Ele venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu, porque a sabedoria do mundo é a sabedoria que passa, mas a sabedoria de Deus é a sabedoria que permanece e traz vida eterna para aquele que crê. Para fechar a tese de que os coríntios estavam equivocados em pensar que a sabedoria humana é algo a ser estimado mais do que a pregação simples do Cristo crucificado, Paulo vai citar a Escritura como base outra vez, e ele vai a Isaías, como ele foi na outra vez, no outro sermão, que nós expomos. Agora já não é mais o Isaías lá no começo, é mais para o final do seu livro, no capítulo 64, que nós lemos aqui no culto. Porque desde a antiguidade não se viu. Aqui, na verdade, Paulo está meio que parafraseando, ele não está citando ipsis literis o texto, mas ele está pegando a referência do texto e citando como base, argumento, para mostrar aos coríntios: olha, a sabedoria de Deus não está disponível para a mente humana caída. Por quê? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Paulo vai citar algo parecido quando ele vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que esperam na salvação de Deus conhecerão uma revelação que só está disponível aos que de fato são espirituais. Os coríntios se orgulhando de serem espirituais porque falavam línguas estranhas, a língua dos anjos. Você vai entender isso lá na frente. Se orgulhavam de ter dons de curar, de operação de milagres, de palavra de sabedoria e de conhecimento. Sabedoria, sofia, conhecimento, gnose no grego. Tem referência com a cultura de Corinto? Tem. Mas certamente uma sabedoria dotada pelo Espírito, para comunicar uma palavra específica, pelo poder e pela ação soberana do Espírito. É verdade isso? É verdade, irmão. Eles tinham isso. Mas eles não eram tão espirituais como pensavam ser. Sabe por quê? Porque mediam as coisas em categorias humanas. Mediam a espiritualidade pela performance. Mediam a sabedoria espiritual de alguém pela capacidade de comunicação de alguém. O que eu já vi de charlatão que fala bem não está no gibi, irmão. Tem muito charlatão aí, gospel, que fala bem e enrola muita gente, sabe por quê? Porque sabe influenciar com palavras. Mas Paulo está dizendo: olha, os que são espirituais de fato, eles vão ter conhecimento daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o Evangelho. O Evangelho da cruz é a sabedoria de Deus para um mundo caído. Vou falar de novo. O Evangelho da cruz é a sabedoria de Deus para um mundo caído e ensurdecido por conta do pecado e do governo de Satanás em suas mentes e corações. Mas Cristo derrotou Satanás na cruz. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu o pecado. E quem olha para a sua cruz e confia na sua graça, já não é mais escravo do pecado, já não vai mais perecer, antes, pelo contrário, vive, está livre, está de pé. A cruz me libertou. Você cantou isso essa noite. Você percebe que o culto é todo harmonizado, irmão? Eu vou começar cada vez mais nos sermões a citar os cânticos, citar o texto que nós lemos. Sabe por quê? Porque tem um propósito para esse culto hoje. Mostrar, irmãos, que a grande sabedoria de Deus que o mundo não pode conhecer se o Espírito não der, é o Evangelho, é a boa nova de que Deus ama esse mundo e enviou o seu próprio Filho para resgatá-lo das trevas, da maldição, do pecado. Jesus Cristo foi tentado em tudo, mas sem pecado. E sem pecado carregou o nosso pecado e morreu numa cruz para que agora nós não vivamos debaixo do governo daquele que reina pelo pecado, que é o diabo. Nós agora andamos em novidade de vida e somos governados pelo Espírito Santo para crescermos em boas obras, em santidade, em santificação. O
O orgulho coríntio era ser uma pessoa do espírito, pneumatikoi, ser uma pessoa do espírito, ser espiritual. Eles tinham orgulho de serem espirituais, porque tinham dons espirituais. Porque tinham bons pregadores naquela igreja, bons cantores, pessoas que evangelizavam, pessoas que faziam discípulos, eram homens de muita performance. Paulo mostra que os espirituais são aqueles que se dobraram diante da pregação fiel, poderosa, mas simples do rei crucificado e carregando toda a culpa dessas pessoas espirituais. Os carnais se escandalizam ou desdenham do evangelho, mas os salvos possuem um coração quebrantado e, arrependidos dos pecados, confiam somente em Cristo Jesus para obterem a paz com Deus e a vida eterna. E a quem revela isso? A essas pessoas que estão sendo salvas. Você sabe? Quem revela esse evangelho para as pessoas que estão sendo salvas? Diga assim, Ele. Não, você pode falar com confiança, Ele. A pessoa bendita e doce do Espírito de Deus. Pergunta que eu faço para você essa noite é: você tem o Espírito Santo? Se Deus é conosco, se Jesus é Deus conosco, Emanuel, e o nome dele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Se Jesus é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Se Jesus é Deus ao lado, o Espírito Santo é Deus dentro. Coloca a mão no seu ventre assim. Aquele que crê em Jesus Cristo, na sua obra do Calvário, recebeu o Espírito Santo. Portanto, Deus está agora no seu ventre. Está dentro de você. Dentro de você. Portanto, Deus agora está habitando na sua igreja. Habita no seu povo. Habita em nós. Deus esteve entre nós quando Jesus viveu e morreu aqui e ressuscitou. Mas agora, Deus está dentro daqueles que creem em Jesus Cristo. Versículo 11 e 12. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quem te conhece melhor do que você mesmo? Quem sabe o que você está pensando agora, além de você mesmo? Essa é a lógica em forma de analogia que Paulo utiliza para demonstrar o poder e a obra do Espírito de revelar a sabedoria de Deus aos homens. Só Deus conhece a mente de Deus. Repete após mim assim: só Deus conhece a mente de Deus. Então, irmãos, só Deus pode e sabe comunicar com clareza e eficácia sobre as coisas de Deus. Esse é o Espírito Santo. Uma pessoa de Deus que tem uma exclusiva atribuição: revelar aos homens que Deus estava em Cristo, numa cruz maldita, para reconciliar com Ele mesmo todo aquele que pudesse crer nele. 2 Coríntios capítulo 5, não precisa abrir, no versículo 15 a 20, eu cito para você nessa noite. E Ele morreu por todos. Paulo dizendo para os Coríntios de novo, numa segunda carta, numa última carta. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. É um texto que você tem que anotar aí, ler com calma e meditar nele. 2 Coríntios 5, do versículo 15 a 20. Gordon Fee, quando vai comentar o versículo 12, vai dizer assim:
Paulo não está sugerindo que há um espírito, entre aspas, do mundo comparável ao Espírito Santo, nem está se referindo a espíritos demoníacos. Na verdade, ele está dizendo algo sobre o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo no versículo 12? E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse é o versículo central desse texto. O Espírito que recebemos não é deste mundo, pelo contrário, esse pneuma, Espírito no grego, divino, é o Espírito que vem de Deus. É claro que a implicação é que, já que os crentes de Corinto têm o Espírito Santo, que não é deste mundo, eles devem desistir de pensar como este mundo. Paulo está falando assim, irmão, vocês não vão compreender as coisas pelas categorias humanas, porque o Espírito que nos foi dado vem de Deus. Então nós temos que usar categorias espirituais para compreender as coisas. Não é a performance humana, mas sim a essência daquilo que se prega e se vive, que é a centralidade da obra de Jesus. Um bom pregador prega Cristo crucificado. A mensagem principal da Bíblia não é você vai prosperar, não é você vai ter uma vida melhor, não é que os seus problemas vão acabar. Isso é consequência da graça de Deus em sua vida. Mas a mensagem central é: você é um pecador que precisa de salvação. Você precisa se arrepender dos pecados e obter vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a mensagem. Deus te ama tanto que enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Os coríntios diziam assim: isso é muito básico. Falar de salvação, arrependimento, conversão, fé, novo nascimento, isso é básico. Mas é o âmago, é o ponto central do Evangelho, aos quais muitos já se desviaram e estão orbitando por aquelas mensagens, sabe? Aquelas mensagens de autoajuda, que atrai multidão de gente que não é convertida. Aí você tem um monte de igreja lotada de pessoas ímpias, sem salvação, porque elas estão atrás de bênção, mas não estão atrás do Deus que abençoa. Versículo 13 a 16, não precisa ler, estamos para terminar a mensagem. O texto vai falar que, entre outras coisas, irmãos, é que a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito. Quando a gente vai evangelizar uma pessoa ímpia ou uma pessoa incrédula, você fala de pecado, você já está incomodando. Por quê? Porque você está tocando aonde? Na ferida, né? Já viu aquela pessoa que fala assim: eu sei que Jesus é o caminho, mas agora eu não vou. Essa é a pessoa sem o Espírito Santo. A pessoa fala isso para você assim, ó, com a cervejinha na mão: depois eu vou, irmão. Depois eu vou. Aqui tem água, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Aí é uma pessoa desavisada fala assim: quem garante, irmão? Tá preto, que não dá para ver nada. Quantas pessoas que não querem deixar exatamente aquilo que as impede de obter salvação, que é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É isso que Paulo vai dizer aqui no final, versículo 14. Porém a pessoa espiritual, versículo 15, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Ou seja, quem tem a verdade? Quem crê no Evangelho de Cristo. A verdade não é relativa. Viu, jovem? Vai para a universidade ouvir que a verdade é relativa. Não é relativa. É absoluta. É tão absoluta que encarnou, que tem nome, tem história. Andou em Jerusalém, andou na Galiléia, andou em Samaria, andou na Judéia, andou por todo Israel. Foi crucificada. A verdade foi crucificada, e a verdade ressuscitou, e a verdade vive eternamente. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que alguém rejeita o Evangelho? Porque alguém pode até crer, mas não conhece, ou melhor, não consegue viver, permanecer crendo. Tem gente que crê, ou já creu, mas não permanece. Você conhece pessoas assim? Ah, irmão, tem um monte aí. Creu, começou a caminhar com Jesus, começou a frequentar a igreja, virou membro, está caminhando, daqui a pouco parou. Tem um monte. Essas pessoas fazem isso porque não são espirituais. Ou não são pessoas que possuem o Espírito. Quem tem o Espírito de Deus não apenas crê no Evangelho, mas permanece crendo.
Eu vou falar de novo. Quem tem o Espírito de Deus não apenas crê no Evangelho, mas permanece crendo. Amém, irmãos? Não apenas obedece a Cristo e cresce em santidade hoje, mas continua a obedecer ao Senhor e crescerá em santidade amanhã. Porque nós somos crentes domingo apenas? Ou durante toda a semana? Diga! Durante toda a semana. Quem tem o Espírito, vive pelo Espírito e deseja as coisas do Espírito. Quem é espiritual não está cheio de si, mas sim cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo está cheio de Deus e de Jesus Cristo. Esse entende as coisas espirituais, esse julga todas as coisas, mas não pode ser julgado por ninguém. Ainda que os incrédulos vão desdenhar da fé cristã, vão ridicularizar, ainda que vão, eles estão sendo reduzidos a nada. Tem muita gente que é cristã e não evangeliza porque tem vergonha de ouvir alguma coisa. Lembra dessa verdade de Paulo em 1 Coríntios 2? Irmão, as pessoas estão perecendo. O olhar espiritual muda tudo. Quando você vê aquele povo na Sapucaí, no olhar humano, é o povo mais feliz da terra. No olhar espiritual, é um bando de cadáver. E eu não estou desdenhando de ninguém, tá? Estou só falando da realidade espiritual. E só pode nascer do Espírito quem morre para o pecado. Então, quando você vê alguém no mundo, não desdenhe dessa pessoa. Não se compare com ela, dizendo, eu vou para o céu e você não. Porque se você faz isso, você está em pecado. Orgulho. Se considerando superior. Olhe para essa pessoa e pense assim, essa pessoa está morta, precisa de vida. Eu preciso falar para ela quem é a vida. Jesus é a vida. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho? É uma questão lógica, irmãos. É matemática. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho? Não tem. Portanto, todo convertido, todo que tem o Espírito de Deus, deveria evangelizar as pessoas. Deveria falar. Porque você está lidando com pessoas mortas espiritualmente. Pessoas que, se você não pregar muitas vezes, elas vão para o inferno. E você vai dar conta disso. Porque teve oportunidade e não falou. Amém, irmãos? Eu olho para aquela nossa membresia, uma membresia que tem a cultura de evangelização. Para além dos programas, porque às vezes não podemos agendar uma data para fazer o evangelismo. E se você esperar a gente agendar uma data para você falar de Jesus para alguém, talvez você vai demorar demais para falar de Jesus para alguém. Mas você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, na sua escola, no seu condomínio, você, por onde você está, você tem a oportunidade de dizer que Jesus Cristo é a vida. E que o Espírito Santo pode dar a eles a salvação. Termino. Paulo vai terminar falando para a igreja como um pastor verdadeiro. Paulo é muito pastor, gente. Olha, eu estou descobrindo nesse livro de Coríntios que Paulo tem um tato pastoral com a igreja. Porque, veja, ao mesmo tempo que ele confronta, ele declara uma realidade sobre a igreja. Irmãos, nós, porém, temos a mente. Ele não fala assim, eu tenho a mente de Cristo. Não, perdão, gente. Eu estou falando que ele não disse isso. Desculpa, às vezes deve ser a dicção que não está boa. Paulo não disse, eu tenho uma mente de Cristo. Como quem está dizendo, vocês não. Ele está falando o que aqui no final? Agora sim, todos juntos. Nós temos, porém, a mente de Cristo. De novo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo para a igreja, meus irmãos, vocês são salvos, vocês têm o Espírito Santo, e porque têm o Espírito, vocês têm a mente de Cristo, portanto, vocês podem discernir as coisas espirituais, e discernindo as coisas espirituais, vocês podem, portanto, cumprir o propósito que Deus entregou a vocês para esse tempo. A pergunta é, você é uma pessoa do Espírito? Você é uma pessoa espiritual? A única maneira de saber se você é espiritual, irmãos, é como você vive essa fé no dia a dia. Quem é espiritual? Quem não vive a semana inteira longe da sua Bíblia. Se você passa tempo com a Bíblia, você é espiritual. Se você passa uma semana sem ler a Bíblia, você não é espiritual. Ou você é uma criança na fé, que
precisa ser ensinada para você crescer, senão você vai morrer. Tô com 3 gatinhos lá em casa. Gente, que situação. Os bichinhos têm... Já viu na Olimpíada nado sincronizado? Os bichinhos têm 5 dias, eu acho, sei lá. 6, contando com ontem. Hoje deve ter 7. Eles têm um choro sincronizado. São 3, né? Cada um faz um momento. Aí a gente tá tentando trazer pra lá e pra cá os bichinhos, porque senão eles vão morrer, né? Estamos com o leitinho, porque abandonaram na nossa porta, irmão. Aí, estamos lá, a Thalita tá cuidando, a Rafael tá fingindo que tá cuidando. De repente, tá pegando tá pegando lá assim, tô brincando, meu filho. A cara que ele fez agora, perdão, meu filho, tô brincando. Você tá cuidando deles, muito, claro. Tá. Tá sim, gente, tá sim. Pode melhorar, mas tá assim. Aí, com a seringa, botando leite. Tava agora almoçando com a galera, né? Pastor, às vezes, recebe uma juventude, né? A juventude vai lá, dorme lá. É, Vitória? Foi lá, ficou lá direto. Gente, pra quem não sabe, a Vitória é membro da nossa igreja e ela mora em Magalhães Baixo, sabe? Só pra você ter uma ideia. E tá aqui, vai fazer 1 ano, né? Que o Senhor faz a obra, né, irmão? Só o Espírito Santo pra fazer isso. E aí a Vitória, com a Daiane, a gente foi almoçar ali e tal, vamos pegar um almoço ali, quentinha. Essa correria total. O bichinho tá lá atrás. Aí eu tô dirigindo, eu sou músico, né? Toco bateria, violão. Aí eu tô percebendo assim que eu posso encaixar uma nota. Eu tô dirigindo, irmão. Daqui a pouco a minha tá. Eu faço assim, ó. A outra faz. Eu faço depois. Aí fica assim, ó. Eu falei, gente, que teste. Aí me chamaram de autista ali, mas eu não ligo não. Eu não ligo não. Mas é engraçado que esses bichinhos, se você não der leite e não alimentar, eles são totalmente dependentes, eles vão chorar até morrer. Tem muito crente que até tem o Espírito Santo, mas se ele não se alimentar, se ele não comer o pão da vida, se ele não se fortalecer... Quem quer ter poder de Deus aqui, irmão? Deixa eu ver. Quem quer ter poder de Deus aqui? Você só vai ter poder de Deus no joelho, em oração. A oração que dá poder para o crente. Amém, irmãos? Você quer mais poder espiritual? Então conversa mais com o teu Deus. Quanto mais perto de Deus, mais poderoso você fica espiritualmente. Você não vai ser uma pessoa espiritual se você não cantar cânticos espirituais. Sabe por que você vem para o culto? Para você sair mais forte. Porque a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito com salmos, cânticos, hinos espirituais. É assim que se enche do Espírito, cantando. Vocês vão todos sair daqui mais cheios do Espírito, porque vocês cantaram, porque se vocês buscarem oração, porque vocês leram a palavra alimenta. E eu oro, irmãos, para que nós tenhamos uma cultura aqui de membros, leitores, assíduos da Bíblia. Olha para o seu irmão e fala para ele, em nome de Jesus, meu irmão, lê a tua Bíblia todos os dias da semana, vou te cobrar. É brincadeira, irmão, só para você falar para ele, poder incentivar ele para ler a Bíblia. Quem é espiritual, vem para a igreja. Mas não vem para assistir culto, não, vem para cultuar. Vem para a igreja para servir. Vem para encontrar os irmãos. Vem para se relacionar. Eu convido você, eu vou acabar o culto daqui a pouquinho. Vamos acabar. Daqui a pouquinho. Não sai correndo, não. 5 minutinhos ali fora. Ora por um irmão aí. Procura saber se ele tem pedido de oração. Como que foi a semana dele. Abençoa ele. Tenha um pequeno momento de comunhão com esse irmão. Que isso tudo te fortalece como cristão. Enfim, irmãos. E outros exemplos que mostram que quando alguém é espiritual, vive como espiritual. Se você é espiritual, você é uma árvore. Os frutos são o modo como você e as coisas que você realiza. O modo como você vive e as coisas que você faz. O que a sabedoria de Deus tem produzido em sua vida pela obra do Espírito Santo? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos para que a sabedoria de Deus produza em nossas vidas, pela obra do Espírito, uma visão maior da nossa fé. De modo que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito para crescer em boas obras, crescer em santidade, crescer na imitação de Cristo, crescer no serviço do Rei Jesus. Ele morreu por nós, para que nós agora possamos viver para Ele. Nos ajude, Pai, a vivermos de acordo com a Sua vontade e sendo guiados pelo Teu Santo Espírito. Assim nós oramos, crendo que nós temos a mente de Cristo e é para a glória de Deus que nós queremos viver. Amém e amém.